Para o nosso bate-papo com o Mário Rondon. Vamos entrando, minha gente. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre liderança e capital psicológico. E eu vou chamar o Mário Rondon agora, meu comandante, para assumir aqui a cabine junto comigo. Vamos lá, deixa eu conectar aqui o Mário. Bem-vindo, gente, bem-vindo todos. Muito bem, calma aí, vamos lá. Conecta. Hoje nós vamos abordar o tema capital psicológico, extremamente importante. Estamos conectando aí o Mário. Internet tá aí, conectando. Bom, hoje nós vamos abordar um tema, capital psicológico, extremamente importante. Eu diria para vocês o seguinte, que o capital psicológico está dentro do capital humano, né? Nós temos conhecimento aí de capital financeiro, capital social, enfim. E hoje nós vamos dar detalhes sobre o capital humano. Eu junto com o Mário Rondon. Conexão falhou, tentamos aí conectar o Mário, mas olá a todos, bem-vindo. O Mário vai ter que entrar novamente porque nós tentamos conectar e ele não conseguiu entrar na sala. Vamos lá, muito bem. Boa noite, boa noite. Aqui aguardando a conexão do Mário. O som está baixo, Alexandre, o som está baixo. Estão me ouvindo? Melhorou agora o som? E aí, gente? Vamos lá, vamos entrando. Bom, vou ter que... Estamos esperando o Mário aqui. Tentamos uma conexão com ele, mas falhou. Ele vai ter que sair, vai ter que entrar novamente. Aí, Mário, entrando na sala. Bem-vindos. Então, vamos lá. Agora, fazendo uma nova conexão. Aí, aguardando o Mário Rondon. Conectando. Foi agora? Aê, garoto! Pô, eu tava gostando da música, pô. Pois é, velho. A musiquinha aí tocando e tal. Musiquinha boa. If you get to hear me now. Adoro essa música. É. A Loki. É uma música que transmite muita energia, né? Já que nós estamos falando Demais. Demais. de capital psicológico, aliás, a música em si, a música exala energia, né, pra gente. Então, assim, eu não gosto de ouvir música triste, porque quando eu escuto música triste, eu vou lá para baixo. Olha, vou confidenciar a você que de vez em quando eu gosto de uma música meio deprê, meio triste, para dar uma trabalhada no capital psicológico, nele mesmo. Né? A gente vai falar aqui sobre a questão a gente vai falar sobre a questão do otimismo e da esperança, né? O otimismo e a esperança tem que ter um balanceado, né, entre o que é realidade e o que é otimismo, né, vivenciado. Tem que ter um balanço sobre isso, esse equilíbrio. E aí, quando a gente trabalha os nossos momentos de deprê, é um momento de crescimento também, né? Com certeza, com certeza. E eu diria para você o seguinte, né? A famosa sofrência, né? É aquela que você tenta se recuperar de tudo. Adoro. A Lana falou a música do Mário. Essa música, If You Get to Hear Me Now, normalmente as minhas mentorias eu começo com essa música, né? Então, assim, para a energia começar lá em cima mesmo, né? If You Get to Hear Me Now. E a letra da música, quem presta atenção na letra da música, fala sobre uma das perspectivas. Se você
Se você acredita em algo superior, um Deus, ou deusa, universo, algo absoluto, você pensa nele como a luz, como indicação, né? Se você me ouvir, venha por esse caminho. Se você não é religioso, acredita no sistema, é ateu até, você pode pensar no sistema, acredite em algo maior nesse sistema que orienta você para um caminho também. Então, independente da sua crença ou não crença, né? If you get to hear me now, quer dizer, ouvir você, aquilo que você tem trazido, né? Aquilo que você está trazendo na vida é importante, É, né? e o curioso, né? Eu não sabia que você utilizava essa música nos seus processos de mentoria, Pois é. porque eu não fui mentoreado ainda por você. Não. E a gente nem foi. Eu gosto da música, então é mais um ponto comum entre nós, né? Mais um ponto, foi uma coisa. Conexão, meu amigo. Deu certo, viu, velho? Cara, que loucura é essa, hein? Conexão pura. Muito, muito top. Adorei, adorei. É. Hoje eu quero iniciar pedindo desculpa, que eu estou com uma sinusite aqui, rapaz. Acho que vocês devem estar até percebendo, meu rosto está meio que. E aí eu estou com um lencinho de papel aqui, para de vez em quando utilizar, tá? Então não repara, porque Brasília está com noites frias. Quem não é de Brasília, que está aí na live, nossa, tem noite de chegar a 9 graus e tal. E aí quem Tá friozinho mesmo. É bom ficar em casa todo encolhido. E aí quem sofre de rinite alérgica, esse período frio, a gente é logo atacado. Agora, Alexandre, muito bom o pessoal tá aqui, né? Olha só, a Lana tá aqui, a Edvan, Neide tá aqui, a Andréia. Tem um amigo, o Marcelo Posidônio, um escritor maravilhoso, artista, um parceiro meu. A gente tá com um projeto para lançar de podcast aí, acho que na semana que vem, inclusive. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal, boa noite. A Luciane está também conosco. A Luciene, olha, quem quiser coraçãozinho, é super bem-vindo, corações. E o aviãozinho aí para nos auxiliar nesse logaritmo aí doido do Instagram, maravilhoso do Instagram. Quem puder indicar. Opa, BH também tá frio, olha lá, ó. A Paola está falando, BH tá frio e eu estou na mesma situação. Renite braba, é isso aí, nossa senhora. Melhoras, melhoras. Para vocês que estão com rinite aí. Boa noite, Vaneide. Vaneide não perde um episódio. Ela está todos os momentos com a gente. Ela vai para o Masterclass, né? Vai participar do workshop, com certeza. Né? Então, vamos desenvolver essas nossas competências nesse mundo eu-VUCA, né, Alexandre? Exatamente. A Viviane acabou de entrar, também está assistindo todos os episódios nossos, né? Então, tem uma galera aí interessada, a Paola também, a Paola está participando de todos. Eu não quero ser injusto, porque não dá para lembrar de todos, né? Então, assim, o importante é que a gente conectado com vocês. Bom, meu amigo, olha só, você começou com a música do Alok. Você começou com a música do Alok, né? Isso. Eu queria trazer uma outra música para a gente iniciar a nossa trilha, né? Sair dos trilhos e ir nessas novas trilhas desse mundo. A gente está no 4º episódio, só para situar as pessoas que estão aqui, né? Quem participou, quem não participou. Nós estamos no 4º episódio de 5. Né? Depois do 5º episódio, a gente vai para o Masterclass para falar sobre essas competências todas reunidas. Né? Vai ser uma aula, assim, fodástica, né? A Masterclass. A gente vai falar no nosso próximo encontro, na terça-feira. E aí eu quero começar com uma música. Assim, eu vou me arriscar a cantar só um trechinho, tá, pessoal? Por favor, me deem o crédito aí. A música do Jota Quest fala assim: vivemos esperando por dias melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Bom, essa música, Dias Melhores, ela trata ou ela traz a ideia básica, basilar, do que a gente quer conversar hoje. Só que ela também é uma conexão com todos os outros temas anteriores que a gente falou. Sim. Só para relembrar, os 3 primeiros episódios, nós falamos o primeiro episódio sobre autenticidade, a importância dessa autenticidade na nossa vida como gestor, como líder,
como pessoa, como profissional, como empresário, como empreendedor. A importância e a dificuldade, porque é fácil falar em ser autêntico no ar-condicionado. Na vida é um desafio imenso. O segundo episódio, nós falamos sobre novas trilhas para novos desafios. Nós trouxemos o mundo eu, VUCA. Né? Nós falamos dos problemas e dos antídotos para esse mundo eu, VUCA. A nossa complexidade, a nossa ambiguidade, a nossa dificuldade em lidar com o novo, né? Com aquilo que a gente não tem clareza. E as nossas incertezas. As nossas incertezas, nossas vulnerabilidades, né? E no terceiro episódio, nós trouxemos um questionamento. Somos o que pensamos? O que nós somos? Ou quem nós somos? Ou quem nós estamos? Foi mais uma provocação para a gente fundamentar vários tipos de pensamentos necessários a serem trabalhados nesse mundo, nesse momento. Um pensamento sistêmico, um pensamento exponencial, um pensamento disruptivo, um pensamento estratégico. São pensamentos com abordagens de gestão diferentes e necessárias de serem trabalhadas. E aí agora no quarto e no quinto episódio, a gente começa a desembocar, né, Alexandre, num contexto de colocar tudo isso junto no caldeirão. Né? E aí essa música, Vivemos Esperando por Dias Melhores, começa desse jeito. A gente não precisa esperar no sentido de não fazer nada. A gente pode esperar no sentido de esperançar. Dentro, eu desejo, mas eu entro em ação de alguma forma. As coisas não vão acontecer simplesmente porque a gente desejou. A gente tem que partir para a ação. Ok, vivemos desejando por dias melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Independente do contexto, e nós estamos vivendo um contexto de crise, nós estamos vivendo uma crise, independente do contexto, nós precisamos aprender a viver dentro desse contexto. E esse é um grande desafio. Que talvez uma ou possivelmente um dos caminhos seja nós desenvolvermos esse chamado que hoje nós trouxemos aqui de capital psicológico, né, meu amigo? É isso aí. Fazendo uma retrospectiva aí da nossa caminhada. Excelente retrospectiva, necessária, até para quem está entrando na série Novas Trilhas a partir desse quarto episódio. E o Mário acaba de fazer aí uma revisão geral, breve, do que a gente viu até agora. Né? Eu queria só registrar aqui que o Márcio falou que Patos de Minas está com noites e manhãs geladas também, né? Registrou aqui. Aproveite o friozinho. Aproveite o friozinho e fique em casa, por enquanto. Aliás, eu quero cumprimentar as pessoas de Patos de Minas que estão na sala. Patos fez 128 anos domingo passado. Olha, é uma cidade... Gente, é uma cidade maravilhosa, fantástica. Patos de Minas não tem aquele festival maravilhoso? Olha, eu não sei se você conhece lá tem uma festa famosíssima, a Festa do Milho. Festa do Milho, né? Deveria estar acontecendo, mas agora como as aglomerações não estão permitidas, então ficou para o ano que vem, né? Então, Patos, meu muito obrigado à galera de Patos, que é uma cidade que eu gosto demais, deixei bons amigos em Patos, espero voltar em breve, né? Bom, então, gente, quando eu e o Mário decidimos criar essa série Novas Trilhas, foi com a proposta de ajudá-los a sair dos trilhos. Então é importante que a gente também fazer essa fundamentação do porquê Novas Trilhas. E isso nós fomos motivados, sobretudo, com a situação que nós estamos. Desafios, situação, a pandemia nos trouxe aí uma necessidade de se reinventar. Todos esses conceitos, eles já existiam, porém, eles são extremamente úteis agora, justamente nesse período. E é isso que nós queremos chamar a atenção para um novo posicionamento, uma nova liderança. E quando a gente fala de liderança, é importante a gente entender que nós temos duas vertentes na liderança. A sua capacidade de liderar pessoas,
mas principalmente a sua capacidade de liderar você mesmo. E quando você busca a necessidade de liderar você mesmo, aí, gente, a parada é outra. Você tem que sair dos trilhos e tem que buscar novas trilhas. E quando a gente vai trazendo hoje o capital psicológico, é bom a gente separar isso também, né, Mário? Para que as pessoas entendam. Porque eu acho que muita gente... Obrigado, Vi. A Vi deixou aí um comentário que eu deixei um legado lá em Patos de Minas. Olha aí, que legal. Maravilha! É isso aí. Isso é maravilhoso. Parabéns, parabéns, Alexandre. Eu fico feliz de contribuir com a vida das pessoas. Então, a gente sempre ouviu falar em capital financeiro, né? Mas nós temos que entender que existe dentro da organização o capital financeiro e o capital humano. Dentro do capital humano, todo mundo já sabe que existe até uma área específica para cuidar, chamada recurso humano, né? Então, é sobre o humano que nós vamos abordar, e nós estamos abordando desde o primeiro episódio da série. E o capital humano, nós temos o capital, dentro do contexto do capital humano, tá? Para a gente entender isso. Nós temos o capital intelectual, o capital social, e nós temos o capital psicológico, que é a abordagem que nós vamos fazer hoje. E eu diria para vocês o seguinte, o fator humano, o capital humano, ele é fulcral para as organizações, ele é a base. A empresa é feita de gente, de pessoas. As empresas não são feitas de paredes nem de máquinas, elas são feitas de pessoas. E nasce aí uma vertente, principalmente no período pós-pandemia, que é o período que nós vamos chegar logo, logo, nós vamos ter que desenvolver o nosso capital psicológico. E esse capital psicológico, ele tem 4 pilares, que o Mário vai descrever esses 4 pilares aí, nós vamos falar sobre eles, para que você possa se situar. Bom, quando a gente fala de capital financeiro, é fácil. Quem tem muita grana tem elevado capital financeiro. Tá de boa. Quem tem pouca grana tem baixo capital financeiro, né? Abre a carteira. Você vai abrir a carteira. Dependendo de quando você tiver R$2 lá, ou agora está com R$2, só R$2, saiba que neste momento, 28 de maio, você está com baixo capital financeiro econômico aí na sua pessoa. Né? Tá na hora de buscar alternativas, de continuar vendo episódios aqui do Novas Trilhas, né, para você melhorar o seu capital financeiro também. E eu diria para você o seguinte, não é só o capital financeiro que tem altos e baixos. O capital humano também tem altos e baixos. Com certeza, né? E o ser humano não se completa, porque as conquistas, elas são diárias. Todos os dias você conquista algo. Então, o fato de você ter decidido participar dessa live agora, essa sua decisão já foi uma escolha de sair dos trilhos para ir para novas trilhas, né? Então, isso é extremamente importante. Esse capital, ele pode estar baixo, pode estar alto. Muito bem. Então, está sendo exigido capital psicológico, e principalmente daqui para frente, nesse novo normal que estão comentando aí, que depois que entrar na normalidade, vamos voltar para o novo normal. Que novo normal, que loucura. Então, nós temos que conectar esse eu. 2 vertentes dentro do processo de liderança. A liderança do outro e a liderança de nós mesmos. E o Mário vai comentar agora sobre os pilares aí, né, Mário, desse capital psicológico. Antes até vou pedir uma licença para você, diante de trazer os pilares, fazer o seguinte, pessoal. Por que a gente está falando sobre isso, né? Nós estamos falando sobre esses pilares, em especial o capital psicológico, porque a gente acredita que você que está aí, pelo menos eu e o Alexandre, nós queremos resultados mais eficientes, mais efetivos, mais eficazes. Esses resultados em diversos setores da nossa área. Então, que você transcenda esse conteúdo que a gente vai passar
para setores distintos. Então, você pode pensar na autoliderança, a liderança para você. Você pode pensar na liderança dentro da sua família. Você pode pensar na liderança dentro da sua igreja, do seu culto, do seu centro. Você pode pensar em liderança dentro da sua obra social. Você pode pensar em liderança dentro do seu setor de trabalho, dentro da sua empresa. Você pode pensar em liderança dentro do seu empreendimento. Aí você está começando a empreender. Então, a gente está com a intenção de aprimorar os conceitos e as competências da liderança, independente do setor. Quando a gente aprimora o conceito e as competências de um líder, qualquer que seja o ambiente, como eu já destaquei aqui, a gente está esperando que essa pessoa, que é você, sou eu, que é o Alexandre, na família, por exemplo, a gente obtenha resultados diferentes. Que a gente obtenha resultados positivos. Então a gente está buscando o resultado. Como é que a gente tem um resultado positivo? Quando a gente consegue o engajamento das pessoas. Pode ser o engajamento dos filhos. Opa, quer mudar o comportamento dos filhos agora na pandemia. Tem que ter um engajamento. Pode ser um engajamento em sala de aula, você como professor, professora. Né? Você quer mudar o engajamento dos alunos, inclusive em aulas remotas. Você quer mudar o engajamento seu da sua equipe de trabalho remotamente ou presencialmente. Enfim, a gente quer mudar o engajamento das pessoas que estão ao nosso redor para que nós obtenhamos resultados mais positivos. A gente tem a produção, tem algo diferente, melhore em todos os níveis. Quem faz esse movimento somos nós, líderes. E eu estou colocando liderança não no sentido funcional, né, Alexandre? Não no sentido de cargo. Ah, você está imposto líder. Não. Estou colocando liderança no sentido de competência. Tá? Ser trabalhado como líder. Agora, você como uma pessoa de líder, pode provocar nesse processo 2 momentos. Um processo de extremo estresse, e um processo de extremo engajamento. Qual é a sua opção? Você quer produzir um processo de estresse, que a gente está chamando hoje de burnout, né? A pessoa, o professor, o aluno, o seu funcionário, o seu colaborador, a sua família entrar no processo de burnout. Olá, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Tudo bom? Minha consultora de conteúdo maravilhosa. Ela, seja muito bem-vinda, tá? Um beijo meu aí do Alexandre aqui. Selminha também, boa noite para vocês. Seja muito bem-vinda, minha amiga, parceira. Então, como eu estou falando, nós, ao optarmos sermos líderes nesse processo, a gente tem 2 escolhas a fazer. Optar dentro da nossa equipe de trabalho a promover um processo de burnout, um processo estressante, ou então promovemos um processo, um caminho, uma estratégia de engajamento. Visando o quê? Como eu já disse, resultados mais prósperos, resultados mais positivos. Qual é o caminho que você escolhe nessa onda? Independente do lugar, como eu falei, em casa, na escola, no trabalho, no seu setor, na sua empresa, no seu empreendimento. Possivelmente, você opte pelo caminho de criar uma estratégia de engajamento para a gente ter resultados diferentes. E uma das formas da gente criar essa via de engajamento para termos resultados mais positivos na nossa empresa é a gente desenvolver o nosso capital psicológico. Capital psicológico, tá, é um estudo grande, que vem dentro da psicologia positiva, na liderança positiva, foi feita desde 2002, pelo professor Fred Lutanz, da Universidade de Oxford, quem precisa dessas referências, né? E o que ele traz ali? Aí, como o Alexandre já adiantou, nós, como líderes, temos 4 grandes capitais a desenvolver. Seja como empresa, nós, MEI, né, nós, indivíduo, seja como uma empresa maior. Primeiro, o capital financeiro econômico, que é a estrutura, que é o dinheiro ali, né? Bufunfa ali dentro da carteira, bufunfa dentro da sua empresa. O capital financeiro, então, é o que você tem, né? Aí você tem o capital humano, que é o que você sabe. Capital humano é o que você sabe. Aí você tem o terceiro capital, que é o capital social. Quem você conhece. Então, capital financeiro, o que você tem. Capital humano, o que você sabe, o que você conhece. Capital social, quem você conhece, o seu networking.
necessaríssimo. E o quarto capital, que é o capital psicológico, que é quem você é. Quem você é, quem você está nesse momento, como pessoa e como profissional. Quatro capitais fundamentais para a gente trabalhar. Ô Ryoshi, boa noite, meu amigo. Valeu, obrigado pela presença aqui na nossa conversa. Alexandre, eu aqui, a gente agradece muito, tá? Então, pessoal, Bem-vindo, quer falar alguma coisa, meu amigo? Quer falar alguma coisa? Não, eu estou cumprimentando o Ryoshi que chegou aí. Ah, tá ótimo. Então, como a gente está falando, o líder, para ter um resultado positivo, promovendo um processo de engajamento da sua equipe, pode ser do seu filho, pode ser dos seus alunos, pode ser dos seus empregados, colaboradores, pode ser a autoliderança, é importante que a gente tenha o desenvolvimento desses quatro capitais. E esses quatro capitais são desafiadores para a gente. Só que no meu ponto de vista, acredito que no do Alexandre também, o capital psicológico é o que é mais desafiador. Não é à toa, a Bárbara deixou um resumo, né? Capital financeiro que você tem, capital humano que você sabe, que você conhece, capital social quem você conhece, o networking, que é muito importante, e o capital psicológico quem você é. E aí, as teorias, as correntes da psicologia positiva que trazem esse estudo do capital psicológico apontam, depois de vários, né, pelo menos até o momento, depois de várias abordagens, apontam quatro pilares atuais no capital psicológico. Não é exaustivo, mas a gente vai trazer os quatro e a gente vai somar a um quinto elemento, tá bom? Quais são os quatro capitais? Quais são os quatro pilares do capital psicológico para a gente conversar? O primeiro, autoeficácia. Anotem aí. Autoeficácia. Autoeficácia vem como? Eu vou dizer o segundo. Do segundo você diz. Beleza. O primeiro. Você vai detalhar a autoeficácia, né? Mas nós vamos falar o segundo. Do segundo. A autoeficácia, eu vou falar só um pouquinho da autoeficácia, porque é muito maravilhosa essa outra teoria da autoeficácia, que é um estudo do Albert Bandura, né? E esse estudo da autoeficácia, de tudo que eu poderia trazer, tem um ponto que para mim é assim, fundamental da autoeficácia, que ele fala que o que você acredita que você tenha condições e capacidade de fazer, o que você acredita que você tenha condições e capacidade de fazer, é então aí a sua capacidade e competência para realizar determinada atividade. A autoeficácia está relacionado diretamente à nossa capacidade de entrar em ação e, apesar ou mesmo com todos os obstáculos, a gente ter clareza de que, a gente consegue fazer e, nós teremos o compromisso de finalizar aquilo que a gente está fazendo. O processo de autoeficácia. A autoeficácia não é o nosso tema aqui de análise, mas ela é um elemento do processo de autorregulação. Olha só, fazendo um link que eu vou fazer lá no último, né, com a inteligência emocional. É um elemento de autorregulação que trata sobre a nossa capacidade em a gente se comprometer com os nossos objetivos e mais, reconhecendo as nossas vulnerabilidades. Olha lá, o nosso segundo episódio, né? Que a gente conversou na semana passada. Reconhecendo as nossas... Hã? É o VUCA. É o VUCA. Reconhecendo as nossas vulnerabilidades, reconhecendo as nossas inconstâncias, a gente encontrar alternativas para superar os obstáculos e resolver os nossos problemas, as nossas questões. O primeiro ponto, o primeiro pilar do capital psicológico, autoeficácia. A gente pode conversar, fazer um outro vídeo, uma outra live sobre isso. Com certeza falaremos na Masterclass sobre a questão da autoeficácia. Mas é um estudo muito amplo de quem quiser pesquisar, de Albert Bandura. Ajuda muito a gente a nós nos posicionarmos com uma avaliação nossa de como a gente consegue entregar, de como a gente consegue promover resultado, de quanto a gente consegue mostrar para as pessoas resultados positivos. Primeiro pilar, amigo. E o segundo pilar? É importante destacar também, gente, antes da gente entrar no segundo pilar, ao longo da história, a psicologia
ela foi se afastando de investigações negativas. Ela foi mudando um pouco o foco. Houve uma época que a psicologia, que é a ciência do comportamento, tinha um olhar muito nas investigações negativas do ser humano. Por que o ser humano se comportava de forma negativa? Então, ela foi se afastando desse contexto e a psicologia foi colocando um olhar mais nos comportamentos positivos do ser humano. E eu adorei isso. Por quê? Porque nasceu várias disciplinas, especializações de positivismo. E nós, quando a gente está falando de capital psicológico, é importante que a gente coloque isso, viu, Mário? Nós estamos falando de positividade. Esse é o olhar. Porque, olha, como é que nós vamos ter autoeficácia, que é a nossa capacidade de realizar algo, inclusive algo extremamente desafiador. E como o Mário colocou, a autoeficácia é extremamente abrangente, isso é objeto de uma aula específica para tratar de autoeficácia. Porque a autoeficácia vai fazer com que você consiga executar tarefas extremamente difíceis, desafiadoras, novas. É um elemento que exige muito de nós. Então, colocando uma frase, lembrando, né? A autoeficácia é você começar a ser amigo de você mesmo. Exatamente, exatamente. Então, graças à psicologia positiva, muitos estudos e investigações foram sendo aprofundadas nesse aspecto. E agora, no período pós-pandemia, pós-crise, vai ser muito exigido a psicologia, o capital psicológico que a gente está falando agora há pouco. E algumas pessoas podem até, que o Mário falou, do capital humano, social e psicológico, entenda também que em algumas investigações, vertentes, o capital pode ser interpretado como capital intelectual. É aquilo, sabe? Certo? Então, exatamente. Inclusive, algumas correntes colocam, né, o capital humano como uma soma do capital social com o capital intelectual. Né? Então, a gente poderia colocar dessa maneira também. Só para a gente saber esses aspectos, né, e aí é puramente didático, porque a gente sabe que isso é tecido junto, né, é de complexidade. A gente tem o financeiro, o que você tem, quem você conhece, e agora a gente está defendendo aqui quem nós somos, né, ou quem nós estamos. Exato. A Maria até colocou: positividade atrai coisas boas, novas energias e aumenta a criatividade. Excelente, a gente vai falar isso em algum dos pilares, inclusive agora do capital psicológico. E reforçando isso que o Alexandre trouxe, a ciência da psicologia, ela tem 3 missões. Né? Em virtude da Segunda Guerra Mundial, apenas a missão referente a cuidar das doenças e dos problemas de traumas e os problemas psicológicos negativos, né, é que uma dessas missões relacionadas a isso é que foi dado muita atenção. As outras 2 missões, que está relacionado a como você desempenha de forma positiva todos os comportamentos humanos e como você aumenta o uso e a sua competência e seus talentos, né, essas outras 2 missões elas não foram dadas tanta atenção. É aí que entra o papel da psicologia positiva. Dado tudo bem, num contexto aberto, levando em consideração os nossos problemas, como é que a gente pode ampliar a nossa potência como seres humanos, né, saudáveis, mente e corpo sã. Eu quero aproveitar esse gancho aí que a Socorro colocou sobre positividade atrai coisa boa, né, e renova, inclusive, a nossa motivação, nossa energia, para lembrar um pequeno detalhe para todos que estão aqui conosco. Tem algo pior que você ter alguém do seu lado negativo, que só reclama, só vê aspectos negativos. Quem acha que toda hora tá reclamando, ai Jesus, aquele hard, né? Ó Deus, ó azar. Isso né?
isso atrai coisas ruins também. Então, quem concorda comigo e com o Mário de que pessoas negativas atraem coisas negativas, levanta a mãozinha. Ai, ai. Ninguém merece. Todos Paola falou aí. conhecem alguém que é extremamente negativo. Então, gente, como nós vamos conseguir melhores resultados se a gente colocar só esse olhar negativo? Então, segundo pilar dessa, a Socorro colocou que suga a nossa energia. Exatamente. Aliás, eu diria para você, a Bárbara levantou as duas mãozinhas. A Elaine colocou que é desgastante. É desgastante. E é por isso que a gente está defendendo aqui nessa trilha, né? Por que a gente está colocando a ideia de trilha, reforçando isso daí? Porque nós não vivemos no trilho, aonde em tese tudo está certinho. Né? Tá vivendo tudo certinho. E o pior que do trilho, a hora que uma coisa dá errado, o trem descarrilha todo, destrói, mata geral. A gente vive e passeia na vida por trilhas. E a gente tem problemas, a gente tem estresse, a gente tem as nossas incongruências, as nossas incoerências, a gente tem as nossas vulnerabilidades. E apesar disso, a gente deseja ter resultado bom, ter uma família próspera, ter um trabalho próspero, ter um empreendimento próspero. Como é que a gente faz isso? Pô, bora desenvolver o nosso capital psicológico. Faz sentido para vocês? E por que nós estamos propondo uma masterclass onde nós vamos fechar com pessoas interessadas no assunto? Porque nós vamos, dentro desse contexto, é preciso desenvolver 4 inteligências também, que é a inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência espiritual, tá? Também, porque pessoas de baixa espiritualidade também não obtêm bons resultados. E nós temos também a inteligência cognitiva também. Então, gente, é um pacote de coisas que só numa masterclass para a gente tratar disso. Eu diria para vocês, hein? E o mais importante, dar ferramentas. A Paola colocou todo sentido, faz todo sentido. O Marcelo colocou aí o escritor, mas né, Marcelo está falando dupla dinâmica, show, dupla dinâmica. Valeu, meu amigo. Valeu, Alexandre. Como ele é mais novo do que eu, ele vai ser o Robin, né? Então, eu vou ser o... Tamo junto, tamo junto. Bom, então... Eu tô de amarelo. Você tá de Batman, eu tô de amarelo. Exatamente. Bom, segundo pilar, dentro... Alexandre, a Bárbara perguntou quando vai ser a Masterclass. A gente vai deixar certinho na agenda e vai falar na terça-feira que vem, Bárbara. Tá? A gente vai, inclusive, lançar na terça-feira o link para a Masterclass, né, colocando o dia, o horário, né, e vai explicar como é que ela vai acontecer certinho, tá? A gente precisa fechar o circuito dos episódios. Nós estamos no 4º, tem o 5º episódio ainda, né? Então, segundo pilar do capital psicológico, a resiliência, que é a capacidade que a gente tem de se recuperar de situações extremamente desafiadoras. Né? Então, nós estamos numa situação onde muita gente foi impactada com a pandemia, pessoas passando dificuldades. Então, se você não teve o seu salário, o seu rendimento afetado, é necessário que você se solidarize com as pessoas que passaram por essa dificuldade. E eu estou vendo aí muitas campanhas, inclusive vale a pena registrar, a Socorro, que está conosco na sala, está liderando uma campanha também de arrecadar cobertores para pessoas que estão na rua com frio. Então, nós temos que ajudar as pessoas para que elas recuperem a resiliência, porque senão nós vamos levar ela para o fundo do poço. E aí, provavelmente, ela não vai conseguir se levantar mais. Então, assim, a resiliência, que foi adotada também pela psicologia recentemente, é essa capacidade que a gente tem de se recuperar, de se reinventar
diante de dificuldades extremamente desafiadoras. Concorda, Mário? É isso? Totalmente. E aproveitando aí, eu quero para esse pilar indicar 2 livros, tá? O primeiro livro é do Ben Horowitz, que ele fala O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse é o primeiro livro. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Pessoal, a gente está vivendo numa crise. E, de certa forma, é uma crise até, eu não vou falar boa, mas a gente pode tirar algo de bom desse momento ruim que a gente está vivendo. É um momento inusitado, ninguém esperava ainda que tivesse alguns alardes, mas é um momento difícil. E a gente precisa entender que nós somos, como o professor Talben Shahar aponta, nós devemos nos permitir ser humanos. Nós somos humanos. E a gente tem dia que vai estar mal, a gente tem dia que não vai conseguir levantar, tem dia que vai estar chorando, tem dia que vai estar sem energia, e a gente precisa aprender a nos respeitarmos em relação a isso. E as empresas, os empreendimentos, os setores, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, a sua startup, a gente vai estar passando por problemas. Independente do momento, ou agora, nesse momento, que é uma situação difícil, nós temos coisas complicadas a encararmos. E a teoria, como que é? Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. É importante que a gente... Lembra lá o que a gente conhece, né? Que é o capital humano. O que a gente conhece, o que a gente sabe. Isso é importante, é relevante. Mas na hora que o bicho pega, é o capital psicológico. Quem nós estamos é que faz diferença. Então, quando a gente fala em trabalhar a alta eficácia, você acreditar em você, ser seu amigo, e trabalhar a resiliência, é a gente saber trabalhar nos momentos difíceis. E aí, esse é o primeiro livro. O segundo livro que eu quero indicar, eu já falei no nosso episódio passado, esse aqui deve estar ao contrário aí, é Antifrágil, do professor Nassim Taleb. E aí, eu, Alexandre, a gente não quis mudar o estudo do professor Fred Lutanço com relação ao capital psicológico. Nesse estudo, ele aponta a resiliência. O professor Nassim Taleb apresenta um incremento nessa ideia de resiliência e ele traz a ideia de antifrágil, antifragilidade. E o que quer dizer isso? A ideia básica do livro é a resiliência, normalmente, que é um conceito que veio da física, é como se fosse o bambu. Você enverga e volta para o estado anterior. Volta sem muita mudança, sem muita alteração. Essa é a ideia da resiliência. Ela é boa? Ela é ótima. Ela é melhor que você ser frágil. No momento de crise, você envergar e quebrar. Então, antes de quebrar, não. Enverga quanto for necessário e volta. Né? A gente tem que ter, né, resiliência para crescer. O professor Taleb traz uma outra ideia. Qual é? Ser antifrágil. Ao invés do bambu, a ideia que ele traz é do músculo. O músculo. Ele dói na academia, você vai, machuca. Quanto mais você machuca e quanto mais o músculo dói, o que acontece? Quando ele volta, ele não volta para o mesmo tamanho. Ele volta para um tamanho maior. Então, a antifragilidade é a gente, nos momentos de crise em especial, nós sabermos crescer, voltar para um tamanho maior. Mas isso não precisa ser sozinho. Né? A gente não está sozinho. Mas essa competência é importante ser trabalhada dentro do seu capital psicológico. E eu vou me permitir ler só uma frasezinha que fala assim, ó, o antifrágil, a pessoa antifrágil, aprecia a aleatoriedade e a incerteza. O que também significa, acima de tudo, apreciar os erros, ou pelo menos certos tipos de erro. A antifragilidade tem a propriedade singular de nos capacitar a lidar com o desconhecido. E isso não é fácil, né, Alexandre? Não é. Trabalhar com o desconhecido não é fácil. Tem a teoria das necessidades básicas do ser humano. O ser humano, basicamente, isso vem desde Platão. Tá? Isso é filosófico desde Platão. A gente tem 3 necessidades básicas. Uma delas é a segurança. Quando a gente vive o incerto, pelo amor de Deus, é desespero na certa. É desesperador a gente viver essa incerteza, esse momento de incerteza. Né? E aí, aproveitando também, além desses 2 livros, tem do livro do professor Rubem Alves, que eu adoro, inclusive. Adoro. Que como é que é o nome do livro? É Pérola...
pérola sem dor. Será que eu não vou lembrar o nome? Não vou lembrar. Sei que pérola sem dor não faz. Ostra sem dor não faz pérola. Eu vou lembrar o nome depois certinho. É que me veio a cabeça agora aqui, professor Rubem Alves, tá? Que a gente precisa ter algum tipo de dor para crescer, algum tipo de dor para criar uma joia rara. E nós somos essa ostra que podemos fazer bom uso dos momentos de crise. Então, quem você está nesse momento? Quem você é como capital psicológico? Primeiro, vamos desenvolver a nossa autoeficácia. Segundo, vamos desenvolver a nossa resiliência. E aqui a gente provoca desenvolver, por que não, a nossa antifragilidade. Pensando, né, a gente como músculo. Então a gente vai trabalhar o músculo na academia e ao invés de voltar para o tamanho anterior, vamos voltar mais forte e maior. Né, fazendo analogia. Né, Alexandre? Faz sentido, Alexandre? Faz todo sentido. E eu diria, para acrescentar e fazer uma consideração em cima de tudo isso que o Mário colocou, até porque nós temos ainda 2 pilares dentro do capital psicológico para que a gente possa abordar, mas nós temos que buscar 2 apoiadores internos, tá? Toma nota aí, porque é importante isso. E quais são os 2 apoiadores internos dentro de nós, para que a gente também possa ter resiliência, que o Mário falou sobre você reconhecer suas limitações e ter essa capacidade de se reinventar e etc, etc. O primeiro apoiador é a humildade com você mesmo. Cuidado com o ego. O ego é um búfalo selvagem que você não controla, que você não... eu diria para você o seguinte, o ego ele é capaz de destruir você, certo? A Socorro contribuiu aí, olha, o livro é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Esse mesmo, o maravilhoso, recomendo muito. A Socorro contribuiu com isso aí. Obrigado. Segundo apoiador interno, é a sua honestidade, é você ser honesto com você mesmo. Chega de viver uma vida, ou chega de ser alguém que não é você mesmo. Então, a humildade e a honestidade de reconhecer suas limitações e ter o desejo de superar essas limitações. E isso é um excelente capital psicológico. Eu diria que é um capital elevado. Né? A gente vem defendendo, né, a virtude das virtudes, a humildade, né, desde o primeiro episódio. Sempre. A gente vem defendendo isso, né? Sempre. Nós temos que ser humildes conosco mesmo. Né? E honestos também. Vamos para o terceiro pilar. Vamos para o terceiro. O terceiro pilar, é importante ressaltar que a gente vai pensar no terceiro e no quarto. Todos esses pilares têm estudos embasados com dados métricos, tá, pessoal? Não é só uma questão de nada contra, mas né, a psicologia da positividade em relação ao sucesso, à lei da atração. Não é só uma questão do achismo. Tá? É uma questão estudada. A gente não vai aprofundar nos estudos, mas tem vários estudos sobre isso daí. Então, o primeiro pilar, autoeficácia. O segundo pilar, resiliência. Vamos buscar uma antifragilidade. E o terceiro pilar é o otimismo. Otimismo. E aqui, para a gente trabalhar o otimismo, a gente poderia falar de várias formas, mas é a nossa capacidade em buscar alternativas dentro de uma crise. A capacidade de buscar alternativas dentro de uma crise. Se a gente não consegue ou não nos permite achar possibilidades, só ver o que vai dar errado, isso não é ser otimista. Isso está impedindo o seu momento de criar alternativas ou caminhos novos dentro da crise. E dentro desse estudo do otimismo, há um paradoxo chamado de paradoxo de Stockdale, que foi proposto pelo professor Collins. O paradoxo de Stockdale, ele fala que a gente precisa ter um equilíbrio entre o realismo e o otimismo. Esse equilíbrio é que permite a gente administrar ou bem gerenciar a contradição entre ter fé em algo e esperar um troço diferente dentro de um problema, dentro da crise. A gente precisa aprender a bem administrar isso. E aprender a bem administrar isso Alexandre colocou aí, né, a gente ser humilde
e honestos conosco mesmo, para saber que no momento que a gente está, o bicho está pegando, no momento que o bicho está pegando, fala, olha, ei, você é um ser humano, o troço está pegando. E às vezes você precisa dar um passo para trás para ver a realidade de forma diferente e ter esse otimismo para a gente vai achar a saída. Se você perder essa possibilidade de buscar alternativas, acabou. Pode sair do seu setor, pode sair do seu empreendimento, pode. Aí encerra. Aí você não. Aí realmente você não está buscando alcançar resultados diferentes, né? Então a premissa aqui é a gente quer algo diferente, acredita que possa ter algo diferente quando a gente desenvolve esses pilares. Então, o terceiro pilar, né, a gente já está com 8 minutos ali, né? Eu estou de olho aqui no tempo ali, né? Nós temos que falar do quarto pilar, mas eu gostaria de fazer uma consideração e até entregar, digamos, uma ferramenta para você desenvolver o otimismo, que é uma característica da personalidade que está dentro do capital psicológico, né? Então, visualize o seu passado, presente e futuro. Então, nós precisamos ter são três elementos, né? Passado, presente e futuro, e nós temos que ter 3 comportamentos diante desses períodos temporais da nossa vida. O primeiro vamos falar do passado, seja paciente com o seu passado, tenha compaixão também do seu passado. Tem muitas pessoas que vão alimentando dentro de si frustrações com resultados negativos que tiveram no passado, e isso não vai desenvolver o seu otimismo, muito pelo contrário. E se for preciso, perdoe pessoas, tá? O perdão e o auto-perdão é muito importante para trabalhar essa questão do passado. O presente. Aprecie o presente, viva o aqui e agora. Gente, isso tem uma contribuição mental formidável, tá? E eu conheço pessoas que não apreciam o aqui e o agora, o presente, vivem no passado, vivem no futuro. O passado construindo frustrações, o futuro aumentando a sua ansiedade, né? Então, assim, aprecie o presente. E para fechar, o terceiro estágio temporal, que é o futuro, faça avaliações sobre o seu futuro, né? Nós temos ferramentas para isso, planejamento e etc, etc. Então, eu gostaria de trazer essa consideração para fechar o otimismo, né? Porque na Masterclass nós vamos se aprofundar e isso tem muito a ver com os nossos dias. Vamos para a esperança, né? Que é o quarto... O quarto pilar, então, é a esperança. 4 pilares. Autoeficácia, resiliência, otimismo e esperança. Esperança no sentido latino, né? De esperançar. Não é você esperar algo. É você saber que existe algo diferente do que você está vivendo. É saber você reconhecer, e aí o Alexandre até deu um spoiler, né? 2 vezes, tanto o spoiler do quarto pilar, quanto o spoiler do caminho. Né? Esperançar é você, ao identificar os seus fracassos, entre aspas, saber que esse desenho não necessariamente representa o que vai acontecer no futuro. Então, você ter compaixão com a sua história, que ele colocou o nome compaixão, é o que a gente utilizou lá atrás, no terceiro episódio, é você honrar tudo que você viveu como experiência, mas não como régua. Você não vai medir os próximos passos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Você não vai medir o próximo passo frente ao que era antigamente, o que era antes, o paradigma anterior. As coisas mudaram. Então, a crise que a gente está vivendo agora, por mais que tivesse acontecido crises anteriores, nenhum sistema de gestão de risco conseguiria prever o que ia acontecer. Então, nada, em termos de gerenciamento de risco, fazia sentido que a gente tivesse um sistema de saúde imenso, com vários respiradores. Então, o que aconteceu no passado não responde necessariamente o que vai acontecer no futuro. Então, o quarto pilar para você desenvolver o capital psicológico
é exatamente a esperança, o esperançar. O Alexandre trouxe a palavra compaixão, é que um dos primeiros estudos, e ainda está caminhando, Alexandre, o pilar compaixão ele estava presente dentro do capital psicológico. Só que como nos estudos hoje ainda não foi conseguido medir, mensurar compaixão, ele não tá presente ainda, né, como pilar. Então, os pilares que são que tem medida, né, que tem algum tipo de métrica, né, até o momento para o capital psicológico e o desenvolvimento são exatamente, né, a autoeficácia, a resiliência caminhando para uma antifragilidade, o otimismo e a esperança. No inglês, eu adoro mnemônicos. No inglês, a palavra para as 4 é hero, né? Hero, de herói, se fosse traduzir. Mas é hero, de hope, né? De efficacy, R de resilience e O de optimist. Né? Então, assim, hero, seja herói da sua história, que eu acho muito legal essa ideia, né? De você ser herói da sua história. E um ponto importante, é um elemento, né? Que compõe essa ideia do capital psicológico, é a inteligência emocional. E aqui a gente traz o capital psicológico, pessoal, como uma expressão que a gente pode colocar como construto. Construto. Por que o construto? Porque são muitas coisas complexas. Olha, antifragilidade, a autoeficácia, otimismo, esperança, inteligência emocional. São elementos grandes que compõem uma expressão chamada capital psicológico. E para ser desenvolvido esse capital psicológico, tem que ser respeitada características de personalidade, características de comportamentos, de perfis comportamentais, a experiência pregressa, o tipo de formação. Né? Alberto Bandura falaria sobre a reciprocidade tríade. A gente precisa respeitar a pessoa, quem você é, o ambiente aonde você está inserido, ou o ambiente que você estava inserido, né? E o seu comportamento, como você age. Então, a gente precisa nos respeitarmos para que esse capital psicológico possa ser desenvolvido. Lembrando, né, o que é capital psicológico? Capital financeiro é o que você tem, capital humano é o que você conhece, o que você sabe aqui dentro, capital social é quem você conhece, networking, e o capital psicológico é quem você é. Eu até prefiro falar quem você está nesse momento. Porque eu não acredito nas teorias deterministas. E eu gostaria de completar que o seu potencial reside no capital psicológico. Ok, gente? É onde está todas as suas potencialidades. E até para dar um pouco de prática, de ferramenta, nesse último elemento da esperança, como é que eu vou desenvolver minha esperança? Porque só nos faltam 50 segundos para acabar a live. Eita, já? Objetivos, metas, redirecionar caminhos. Quando eu crio um objetivo, eu alimento a esperança dentro de mim. Então, é extremamente importante isso. Bom, gente, fechamos com os 4 pilares que compõem aí o capital psicológico. Nós temos 30 segundos. Vamos só se despedir, pessoal, e lembrando que nós vamos ter na terça-feira da semana que vem o 5º episódio da série Novas Trilhas, tá? Obrigado, Socorro, obrigado a todos, Socorro. Obrigado. Anete, você entrou. Um beijo aqui todos vocês. Paola, muito obrigado. Nalda, Salles, Andréia. Até terça, a gente vai falar sobre a Masterclass na terça.